Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital dos Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com a Ram Rampage Laramie Diesel 4x4. Na avaliação completa é lógico que a gente vai falar de tudo para vocês, inclusive se vale a pena ou não comprar essa picape, digamos que intermediária, já que ela não é nem uma compacta nem uma média. Mas esse aqui é o nosso teste de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com a Rampage Diesel para testar o desempenho, já que ela traz agora o novo motor 2.2, antes era 2.0, a gente vai falar também de todos os detalhes para vocês e também testar o desempenho na prática, o consumo rodoviário na prática, quesitos como também conforto, isolamento acústico, direção e etc. Eu geralmente separo as assistências à condução, eu falo num outro vídeo, mas nesse caso aqui não teremos na Rampage, porque a linha 2025 ela ganhou um recurso novo, mas curiosamente essa unidades que estamos testando, talvez por ser 2024 2025, ainda não tem esse recurso. Então ela tem exatamente as mesmas assistências à condução que a gente já mostrou no vídeo da Rampage RT. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, onde vocês conseguem assistir todos os sistemas da Rampage de, digamos que assistência ao motorista na prática. Aqui agora a gente então vai conferir esses parâmetros, digamos que mais convencionais. Essa versão Laramie tem esse interior aqui marrom, mas a gente fala de mais detalhes depois. Vamos lá para a estrada conferir como que essa picape se comporta na prática? Começando o nosso trecho de estrada, vamos resetar o triplo de consumo B para a gente conferir como que fica a média 100% rodoviária aqui da Ram Rampage Laramie Turbo Diesel com esse novo motor. E eu sempre gosto de começar falando justamente da motorização, então nesse caso não será diferente. Só que antes eu preciso lembrar que até o pedágio a gente vai dirigindo de forma tranquila para tentar economizar combustível e depois dele a gente vai pisar fundo no acelerador. Então o que conta pra gente, nossa, um F-150 Shelby ali, coisa linda, hein? Então o que conta pra gente nesse teste de consumo é até o pedágio. Agora, o que a gente precisa ressaltar é que essa linha 2025 ganhou o motor 2.2 turbo diesel. Antes você já tinha diesel para Rampage, mas era o motor 2.0, que rendia ali 170 cavalos e 38,7 kgfm de torque, se eu não me engano. Agora esse motor 2.2 ele rende pra gente 200 cavalos de potência com 45,9 kg de torque. Então são 30 cavalos a mais e uma faixa de torque ali também bem mais expressiva. E junto com essa motorização a gente tem uma transmissão automática convencional com 9 marchas, assim como já era anteriormente. E por que que esse tem tanta marcha assim? Porque esse carro tem uma tração 4x4 que tem uma reduzida eletrônica. Vamos explicar com detalhes. Primeiro vale dizer que essa tração 4x4 ela é sempre pelo menos automática. Então você não consegue bloquear o carro em 4x2, por exemplo. Porém, nesse modo automático, quando você está dirigindo de forma mais tranquila, ele entende que não há necessidade de tração nas 4 rodas e então prioriza as rodas da frente. Agora, se ele detectar a necessidade por algum motivo, ele vai colocar as rodas traseiras também em tração. Só que aqui no console central você tem também o 4WD Low, que seria a reduzida desse carro. Só que, ao contrário de algumas picapes médias, por exemplo, você não tem aqui uma caixa reduzida de fato. Se tivesse, seriam 9 marchas convencionais mais 9 marchas reduzidas. Aqui não, você tem 9 no total. Isso a gente já viu em vários modelos da Stellantis e eles utilizam a primeira, no máximo até a segunda marcha, como reduzida, como uma relação de marcha realmente muito mais curta. Então é uma reduzida que a gente pode dizer que eletrônica, digamos assim. Vamos falar agora sobre preços para vocês, que é sempre um ponto muito importante de todo o carro. Nessa versão Laramie, tanto com motor a gasolina quanto com motor diesel, a gente tem um preço de R$284 mil praticamente. É bastante coisa, né? Na avaliação completa a gente vai detalhar para vocês se vale a pena ou não você levar a Rampage por esse preço, tendo em vista que ela é uma picape intermediária. Você tem por esse preço já algumas versões até relativamente completas de picapes médias, mas enfim, a gente vai falar da proposta desse carro aqui em detalhes na avaliação completa.
Lembrando que você tem também um pack Night Edition para essa versão que custa R$5.000 e traz o visual escurecido, mas essa que estamos testando não conta com esse pacote opcional. E citando agora para vocês o isolamento acústico, na cidade eu acho ele relativamente bom, até que ele consegue filtrar bem os barulhos externos, com exceção da motorização. A gente tem que o motor diesel que grita um pouquinho mais, a gente está acostumado com esse tipo de coisa, e eu não vejo como um problema. É até gostoso você ouvir o barulho do diesel, na minha opinião. Mas barulhos, por exemplo, como um carro do lado, uma moto que não seja extremamente barulhenta, ele filtra relativamente bem. Aqui na estrada, andando a 110, 120, eu já acho que entra mais barulho de vento do que eu gostaria. Não que o isolamento acústico seja exatamente ruim, mas poderia sim ser melhor. Para um carro dessa faixa de preço de quase R$300.000, sim, eu esperava um pouco mais no isolamento acústico. Agora, citando para vocês a direção desse carro, ela é elétrica progressiva, então é lógico que aqui na estrada ela fica mais rígida conforme você vai aumentando a velocidade, e ela tem um peso realmente bom. Não é direta, como vocês podem ver, né? Ela demora um pouquinho. Você tem uma picape, embora definida como intermediária, ela é relativamente grande, não é um carro assim pequenininho, então você sente uma certa demora aqui para apontar, ó. Perceberam? Você tem uma folga não muito grande, isso é legal, e ela fica consideravelmente pesada aqui na estrada. Eu acho uma calibração boa. Quando a gente pega, por exemplo, a Fiat Toro, por mais que ela seja bem parecida aqui com a Rampage, a mesma plataforma, dimensões são parecidas, lá você tem uma direção consideravelmente mais leve. Então quem prefere essa pegada um pouco mais de conforto vai se dar melhor lá na Toro. Falando sobre suspensão agora para vocês, a gente tem aqui uma picape com uma construção multilink na traseira, ou seja, são braços independentes, e isso garante mais conforto. Tanto que aqui onde você tem pouquíssimos desníveis, onde está mais um tapetinho aqui no asfalto, você sente uma picape realmente muito confortável. Mas principalmente na cidade, ou quando você pega trechos um pouco mais esburacados, com mais elevações, né, mais desníveis no solo, aí você nota que ela é um pouco mais rígida do que as versões a gasolina. Lógico que lá na RT ela tem uma calibração mais esportiva, a gente já mostrou isso também em detalhes, mas você pega, por exemplo, a Laramie a gasolina ou a Rebel a gasolina e você percebe sim uma picape mais macia. E lá na Toro, então, ela é ainda mais confortável. Não que essa seja desconfortável, mas como você ganha muito mais capacidade de carga na caçamba, ela leva até 1.015 kg, você precisa ter uma suspensão também mais reforçada para suportar toda essa carga. E é por esse motivo que ela acaba ficando um pouquinho mais durinha. Então você sente ela dar aquela leve puladinha, bem leve mesmo, mais uma vibração, né, que dá aquela chacoalhada quando você passa por desníveis mais altos. Ainda assim, dá pra gente dizer que o conforto é um ponto positivo, principalmente comparando com as picapes médias, que possuem geralmente um feixe de molas na traseira, onde quando a picape está vazia realmente pula bem mais, vibra muito mais. Aqui não, ela ainda é confortável. Vamos comentar agora sobre o consumo de combustível, já que estamos chegando próximo ao pedágio, né, que é o ponto final do nosso teste padrão. O Inmetro diz pra gente, é importante citar, que ela faz 13,3 km por litro, logicamente com diesel, rodando na estrada. Já aproveito para dizer também que esse carro tem 1.951 kg. Aí você coloca mais o condutor, mais uma bagagem ou outra, você passa facilmente ali das 2 toneladas. Isso porque a gente está aqui, eu estou sozinho dentro do carro, apesar de eu ser bem pesado, e a gente tem também a caçamba vazia, né? Não estou levando carga lá. Agora, quando a gente vem aqui no nosso trip de consumo B, que foi o que a gente resetou ali no começo do trecho de estrada, percebemos que rodamos aproximadamente 24,3 km, vai aumentar um pouquinho até chegar ali na base do pedágio, isso em 13 minutos aproximadamente. Lembrando que infelizmente esse painel não mostra a velocidade média do trajeto, somente o tempo. Agora já atualizou para 24,6 km rodados e um consumo com diesel o tempo todo com ar ligado, 19,5 km por litro. Um consumo excelente para uma picape de quase 2 toneladas e também andando ali entre 100 e 120 km por hora a maior parte do tempo. Com ar-condicionado ligado ainda, uma picape pesada, diesel 4x4, achei um consumo realmente muito bom.
bem acima dos 13,3 informados pelo Inmetro, inclusive, né? E vamos fazer o nosso teste de desempenho saindo do pedágio. Lembrando que esse carro não tem modos de condução. Vou estabilizar aqui em 30 por hora. Vamos lá, pé no fundo. Tem um pouquinho de lag, mas olha, o motor grita, hein? Diesel, né? A gente pode dizer o seguinte, ó, 100 km por hora, 110 e 120. É um desempenho relativamente bom. Você não tem aqui... O diesel nem é voltado a performance, na verdade, né? Apesar de você ter ali uma potência ok, hoje 200 cavalos não é algo surpreendente, ainda mais para um carro de quase 2 toneladas, mas já é bem melhor do que o 170 que você tinha anteriormente. E o torque, apesar dele ser bem alto, o regime do diesel é um pouco diferente. Ele é mais ali voltado a baixas rotações, para você ter mais força, no caso, né, no off-road, para puxar alguma coisa, algo nesse sentido. O diesel é um pouquinho diferente, mas não dá para dizer que o desempenho é ruim. Vamos fazer um teste de 100 aqui, ó, estabilizando em 100, pé no fundo. Ó, tem um pouquinho de lag para reduzir a marcha, 110, 115 e 120. Vocês podem ver que responde bem, mas eu esperava que fosse um pouquinho melhor esse desempenho. Lembrando que estamos aqui com o ar-condicionado ligado, que também rouba um pouco de potência da motorização. E é uma leve subida que a gente tem ali, tá? Não muito íngreme como essa aqui, mas é uma subidinha de leve. Vamos fazer mais um teste a partir de 100. Deixa cair um pouquinho aqui. Vamos lá, 100, pé no fundo. Ó, de novo, demorou um pouquinho para reduzir, 110, 115, 120. Para você fazer uma ultrapassagem ou algo desse tipo, responde bem, você não vai passar sufoco. Agora, se você colocar bastante carga ali na caçamba e mais 4 passageiros aqui além do condutor, aí pode ser que você já sinta um pouquinho o peso da picape, né? Já que você não tem números assim tão surpreendentes. Mas lembrando, quem quer desempenho tem a versão 2.0 Turbo, a gasolina, que a gente já testou aqui no canal, tanto na configuração Rebel quanto na RT, que é mais esportiva, onde o desempenho é realmente excelente. Lá ela anda muito. E falando em desempenho, só para um efeito de comparação, essa picape faz 0 a 100 em 9,9 segundos. Antes, com o motor 2.0, ela fazia 10,9 segundos. Então diminuiu bons 1 segundo no 0 a 100. Já a velocidade máxima era de 186 km por hora e passou para 196. Então ganhou 10 km por hora de velocidade final. Agora, eu acho que mesmo sendo uma versão a diesel, que não tem uma proposta esportiva, poderia ter um modo esporte aqui, né? Para deixar o câmbio um pouquinho mais ágil, com uma pegada um pouco mais rápida. Não necessariamente de mudar muito o desempenho, mas você ter um estilo de condução um pouquinho mais apimentado, um pouco mais esportivo. Outra coisa que me incomoda um pouco é que esse painel aqui de 10,25 polegadas, ele não mostra qual a marcha que está engatada. Curiosamente, porque alguns carros da Stellantis, inclusive com o mesmo painel, tá? Alguns mostram, outros não. Então eu nunca vou entender direito como que é essa questão da Stellantis. Mas, principalmente aqui onde a gente tem 9 marchas, poderia ter ali uma indicação de qual está engatado neste momento. Você tem, lógico, os pedal shifts, né, de modo manual, mas ó, ele está limitando aqui em 8ª marcha, provavelmente por conta da nossa velocidade. A nona ele nem está deixando eu colocar, vamos tentar subir um pouco. Ó, agora eu coloquei a nona a mais ou menos 120 km por hora. Outra coisa, poderia ter outros modos de condução, como o Eco, o Individual, onde você seleciona individualmente se você quer direção esportiva, câmbio esportivo ou Eco, enfim. E também uma tela que mostra o gerenciamento da tração. Seria muito legal ver o que está tracionando o carro naquele momento. Quantos por cento ele está jogando de torque para as rodas dianteiras, ou para as rodas traseiras, ou para ambas, enfim. Estamos caminhando aqui para o nosso trecho final do percurso de estrada e eu gosto de relembrar para vocês como que ficou a média de consumo, incluindo as aceleradas que a gente deu. Só para refrescar a mente, 13,3 km por litro, segundo o Inmetro, mas aqui no nosso trip de consumo B,
Foram ao todo 37,2 km rodados aproximadamente em 24 minutos, com um consumo de 18,5 km por litro. Então, mesmo pisando algumas vezes, a gente ainda tem um consumo de 18,5. É realmente muito econômica na rodovia a Rampage Laramie 2.2 turbo diesel. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês da Rampage Laramie nessa configuração turbo diesel com esse novo motor 2.2 é que eu particularmente gosto dessa picape. Acho ela cara, já adiantando para vocês, então não sei se seria a minha escolha. Na versão a gasolina, pelo menos você tem aquele desempenho excelente como uma certa forma de te convencer a pagar caro por esse carro, mas aqui na diesel você não tem tanto isso. Tanto que a Fiat Toro traz essa mesma motorização nova 2.2 turbo diesel nas configurações mais caras, que ainda são bem mais baratas do que a Rampage. Mas tirando isso, é uma picape confortável, principalmente quando você compara com as outras picapes a diesel do segmento de médias. Em comparação com a Toro ela vai ter uma suspensão parecida também com motorização a diesel, mas se você comparar com a versão a gasolina da Toro, aí realmente a Toro é bem mais confortável, mais macia. Ainda assim, é uma suspensão interessante para este carro. O desempenho desse novo motor, como vocês viram, ele é relativamente bom. Ele não é assim muito surpreendente, não é aquele desempenho que você fala, nossa, como me empolgou, como eu adorei acelerar esse carro. Mas ele é bom e acho que é o suficiente para esse carro. A gente não chegou a testar a versão de 170 cavalos, mas certamente o desempenho na versão anterior, com motor 2.0 turbo diesel, não era bom como esse aqui. Agora eu esperava um pouquinho mais de isolamento acústico e também do sistema de som Harman Kardon, que é, não vou dizer fake, mas ele não é bem um Harman Kardon. Na avaliação completa eu explico para vocês. Então a qualidade sonora sim deixa a desejar por conta disso. Mas é um carro bem gostoso de dirigir e vocês viram que ela é extremamente econômica. E falando em economia, vamos conferir como que ficou a média do trajeto total entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Apesar do volante virado nos atrapalhando, vamos tentar mostrar aqui para vocês em detalhes. Quando a gente vem no trip de consumo A, que foi o que a gente resetou saindo de lá, percebemos que rodamos 80,2 km. Porém, esse tempo, vocês estão vendo que ele está contando ali, né, que ele está aumentando. E a gente está com o motor desligado. Se você deixar a chave acionada, esse tempo ele vai continuar se modificando. O que eu não acho que faça sentido, já que o motor em si está desligado. Mas enfim, na verdade foram 1 hora e 26 minutos de trajeto. Eu sempre anoto assim que eu chego aqui em Jundiaí. A distância logicamente não muda e o consumo também não. 17,2 km por litro, isso no trecho inteiro, considerando as aceleradas que a gente deu, também os percursos urbanos, tanto de Jundiaí como de São Bernardo e em São Paulo. Então realmente é um consumo excelente para esse carro. Eu fiquei de fato surpreso, não esperava que ela fosse tão econômica. E essa é uma vantagem muito grande em relação à Rampage 2.0 Turbo a gasolina, que realmente tem um consumo mais assustador. Aqui não, ele impressiona por ser muito econômico. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Comenta aqui embaixo então o que vocês acham da Rampage de modo geral. O que vocês acharam dessas médias de consumo? Também se surpreenderam assim como eu? Ou já está dentro do que vocês esperavam? Ou quem sabe vocês esperavam até mais? E é lógico, né, pessoal? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.